A liturgia vai nos levando a contemplar, o coração de Deus. Nós começamos desde o domingo passado, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, o coração bondoso, misericordioso de Deus que se apresenta aos homens. Um pai que ama infinitamente o seu filho e é capaz de perdoá-lo e levá-lo de volta à dignidade de filho que ele havia perdido por causa do seu pecado, da sua desobediência. O coração de Deus. E este coração de Deus que ama tanto, ama exageradamente, este coração por parte dos homens é odiado. Existe um ódio no coração dos homens contra Deus. E esse ódio ele começou desde o dia do pecado original, quando Adão se viu desobediente, escondido atrás de um arbusto, que Deus vai procurá-lo e Deus pergunta: Adão, o que você fez? E ele respondeu para Deus: a mulher que tu me destes, a culpa foi sua. Você não tinha que ter me dado a mulher. Jogou em Deus a culpa, Um ódio contra Deus. Você estragou a minha vida, você destruiu a minha vida. Não era para eu estar agora nessa desgraça. Você fez errado. Deus fez errado. E esse ódio contra Deus, ele continua no coração de todos os homens, de tal maneira que São Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus antes de termos abraçado a fé. E aqueles que não abraçaram a fé, continuam com esse ódio de Deus. E cada vez mais forte, cada vez maior. A gente é só fazer uma análise geral da nossa sociedade e você ver isso. Cada dia que passa as pessoas estão mais contra Deus. As manifestações contra as coisas sagradas. Arranca os crucifixos das paredes porque a gente não pode ficar olhando para isso. Abaixo as normas da igreja retrógrada, católica, antiga, quadrada. Vamos acabar com tudo isso. Não, vamos elevar os homens, Vamos fazer festas, vamos fazer o carnaval na Semana Santa, vamos fazer um monte de coisa, tudo contra Deus. O mundo contra Deus o tempo inteiro e as coisas de Deus. E o ódio no coração dos homens contra Deus continua cada vez maior. Vejam a primeira leitura, que bonito, O livro da sabedoria, tantos séculos antes de Jesus, já diz assim: dizem os ímpios nos seus falsos raciocínios, armemos ciladas ao justo. O justo é Jesus, está falando de Jesus tantos séculos antes. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. As coisas de Deus incomodam a gente. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei, nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chamar-se filho de Deus. Ele não só declara-se, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele a uma moeda falsa. O ódio contra Deus, o ódio contra Cristo. E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque se nós nos deixamos levar por uma vida de pecado, nós vamos nos tornando inimigos de Deus. É isso que o pecado faz. Ele cria dentro de nós uma inimizade contra Deus. E é por isso que qualquer coisinha que acontece com a gente culpa a Deus. Deus, eu estou na igreja todo dia. Por que você deixou que uma tragédia dessa acontecesse na minha vida? Deus, eu rezo todos os dias. Por que nada na minha vida dá certo? Deus, eu vou lá, eu faço penitências e tal, e eu não consigo nada, tudo que eu quero dá errado. Deus é culpado, Deus é o inimigo. Porque nós achamos que nós somos a verdade, que esta vida é a felicidade de nossa alma. Tolos. Completamente ímpios, como diz o livro da sabedoria hoje. Quem pode mudar esta visão? Só o Espírito Santo de Deus.
Só o Espírito Santo de Deus pode mudar dentro do nosso coração e nós enxergarmos de verdade quem Ele é. Ele é o Pai bondoso, carinhoso, amável, cuidadoso, prestativo, que nos ama com um amor eterno e que nos ama tanto, tanto apesar da nossa infidelidade, que deu seu Filho para que morresse e desse a vida por nós e nos salvasse e nos fizesse felizes. Mas a gente só consegue enxergar o Pai como o nosso melhor amigo quando o Espírito de Deus faz isso dentro de nós. Se nos deixarmos levar pelo pecado, ele será sempre o nosso inimigo. Só o Espírito Santo pode fazer a gente enxergar a verdade. Só o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, sem o Espírito de bondade e de verdade, ele continua sendo o nosso inimigo. E os inimigos de Deus perdem tudo, ou seja, perdem o próprio Deus. Aquele que nos amou e aquele que verdadeiramente nos ama. Fora do coração de Deus não existe um amor verdadeiro. Ou nós aprendemos a amar a Deus, ou seremos sempre os seus inimigos. Que Deus nos salve.